Mas então, você formou em matemática, né? E acabou fazendo a graduação em engenharia civil. E uma dúvida, uma pergunta interessante que a gente tinha aqui, como que tá? Está sendo uma segunda opção, Uhum, porque o principal, né, da minha receita, da minha renda hoje são as aulas. sim. Então, a engenharia, ela está entrando como um complemento, né, de Uhum. uma opção que eu tenho e também para eu adquirir experiência, né? E acaba que são áreas muito afins, né? Mas assim, de início a ideia era realmente fazer essa transição, né? Deixar de ser professora para ser engenheira. Mas agora eu já percebi que não é necessário eu deixar de ser professora para eu Claro. ser engenheira. E eu acho que a área da docência, né, dá essa abertura, né, para a gente conciliar duas coisas. Uhum. Então, assim, a minha dificuldade é exatamente em conciliar as duas coisas, né? Porque eu não posso simplesmente abandonar as aulas que eu dou, porque financeiramente hoje são elas que me sustentam, né? O meu trabalho como professora que me sustenta. É, e seria muito difícil, como a gente tinha conversado, né, eu tentar concorrer no mercado de trabalho com as pessoas que estão formando agora também junto comigo, né? Então, eu participar de uma entrevista de emprego, participar de um processo seletivo com pessoas que são bem mais jovens do que eu, né? Inclusive, a gente estava até comentando, né, que uma pessoa da minha idade hoje, eu tô com 36 anos, é praticamente considerado velho para estar ingressando no mercado de trabalho. Então, assim, é um problema para mim, né? Então, eu vou estar concorrendo com um monte de gente que não tem tanta experiência como eu, mas que tem a opção de receber menos do que eu, por exemplo. Mas eu acho isso incoerência do mercado, porque Eu também acho. Porque eu Mas, vivi mas isso. se pensar se pelo você, lado da empresa, eu entendo. mas olha só, o Neymar morreu com 104 anos. Ele ainda estava trabalhando. Mas o Niemeyer fez a carreira dele toda, Não, né? sim, São mas anos de. bom, eu conheço gente que até hoje não parou de trabalhar, tá, sei lá, 50, 60, 70, que está na ativa. Eu acho que o mercado ele tá meio Eu acho, retrógrado nisso aí, exatamente, tá? exatamente. Porque uma pessoa com experiência, ela vai resolver problemas complexos muito mais rápido que uma pessoa que está entrando no Ah, não, mercado sim, agora. sim, em termos de vivência também, né? É uma Vivência, outra contribuição, mas eu entendo assim um lado da empresa, né? Você imagina, você tem uma empresa, você tem a opção de contratar uma pessoa. é, Como eu, por exemplo, 36 anos, que já tive uma outra carreira, uma pessoa de 23 anos, sei lá quanto, pessoal, 25 anos, por exemplo, que ainda está começando. Então, a empresa vai formar aquela pessoa de 25 anos para trabalhar para a empresa, né? Ganhando ali um salário menor do que eu, por exemplo, preciso para me manter, para sobreviver. E a empresa entende, assim, eu entendo o lado da Eu empresa. entendo o que você está falando, mas vamos supor, quando eu me formei também com essa idade, 36 anos. E eu não conseguia trabalho como trainee. Simplesmente, não porque eu não pudesse, não estivesse disposta a receber o que eles estavam oferecendo, porque eu estava desempregada quando eu comecei a me candidatar em vagas de trainee. Uhum. Mas eu não entrava nas vagas, eu nem fazia entrevistas de trabalho exatamente pela minha idade. Ou seja, uma pessoa de 36 anos não pode ser trainee, porque as empresas têm essa mentalidade, que eu acho assim um pouquinho retrógrada, porque igual você disse, né? Você disse que leu num estudo que hoje Sim, em dia pessoas de 40 anos são consideradas velhas para o mercado de trabalho, para o sim. mercado de trabalho. Uhum. E é isso que eu falo que é bem retrógrado, porque uma pessoa, hoje em dia, uma pessoa de 40 anos, ela não tá velha. Não. E muitas pessoas de 40 anos, elas estão, sim, olhando para outras possibilidades na vida. uhum, E muitas pessoas de 40 anos fazem uma segunda opção de curso, estão estudando. Meu pai, ele fez direito, começou a fazer direito com 58 anos, Uhum. ou 57. Ele se formou, acho que por volta dos 62 anos. E hoje em dia, ele é advogado.
E ele tá com 70. Sim. Então, assim, eu acho que o mercado, sim, é bem retrógrado Claro. por pensar que uma pessoa de 40 anos tá velha. E o mesmo vale para outras áreas, né? Porque eu acho que as pessoas hoje elas estão vivendo cada vez mais e com mais qualidade de vida, Sim. né? Então, por exemplo, recentemente eu rompi meu ligamento, o ligamento do joelho esquerdo. E eu fui num médico e ele falou assim, a gente não opera pessoas da sua idade, acima de 40 anos, a não ser que seja uma pessoa esportista que trabalha com esporte. E eu fiquei meio chocada. E daí eu fui em outro médico, especialista de joelho, e esse outro médico me falou, não, realmente a literatura antigamente dizia que pessoas acima de 40 anos já estavam mais velhas, então a gente não fazia esse tipo de cirurgia. Mas hoje em dia isso mudou, porque pessoas de 40 anos hoje em dia são ativas, fazem esporte, fazem academia. Então hoje em dia a gente faz sim a cirurgia, tem que fazer. E a tecnologia também já A tecnologia avançou, mudou, né? a pessoa pode vir a ter uma artrose, então é para dar qualidade de vida para aquela pessoa. Sim. Então, assim, eu acho que tá faltando isso, sabe, no mercado de trabalho também, evoluir, perceber que as pessoas hoje em dia estão diferentes, que as pessoas fazem sim outras opções, né? E outra coisa que acontece também é o seguinte, com o trabalho remoto, né, Uhum. as pessoas estão procurando qualidade de vida. É. Então, eu conheço gente que, às vezes, um emprego muito bom, seguro, ganhando bem, pediu as contas porque não estava aguentando trabalhar em escritório. As empresas estão indo na contramão. Eu conheço uma pessoa que formou na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e essa pessoa fez mestrado na área de administração de empresas, era diretor de um museu no Rio, e depois ele juntou um pouco de dinheiro, abandonou, não abandonou, pediu as contas e foi viver um ano sabático, viajando pela Europa, África, Ásia. Quando voltou, ele resolveu ser capataz de uma fazenda. Novo, é novo. Sim. É um rapaz novo. Radicalizou, né? Radicalizou. As pessoas estão fazendo isso. Aí a pessoa, ou a empresa, ela investe num jovem igual esse, daqui a pouco, cadê o cara? Não, virou capataz de fazenda. Não, eu entendo. E eu concordo que realmente eu acho que é uma visão. 40 anos, gente, ser velho. É o nômade. Eu tô com quase 40 anos. Entende? Eu entendo que é um retrógrado, é um pensamento retrógrado. E que eu teria a oferecer uma coisa diferente do que uma pessoa de 20 e poucos anos. Claro. Porque eu tenho uma experiência, eu já tenho, né? Então, como o Kleber disse, eu tenho talvez uma facilidade de resolver problemas mais agilmente do que uma pessoa de 25 anos, porque eu já vivi mais tempo do que ele, literalmente, né? Então, eu tenho a oferecer, claro, óbvio que eu tenho a oferecer, mas eu entendo também a parte, né, o lado da empresa e